Muito boa tarde, caros colegas e professoras do curso de Pedagogia EAD da Rural, aqui no campus de Recife. Muito bem, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui tentando cumprir um pré-requisito da disciplina de Tecnologias Aplicadas à EAD, onde a gente está estudando um pouquinho mais e aprendendo um pouquinho sobre como organizar o nosso tempo e desenvolver uma certa autonomia para os estudos da educação à distância. A gente sabe que a modalidade de educação à distância ela tem uma diferença básica em relação à modalidade presencial, que é o fato de uma ser feita com a presença da sala de aula, a rotina bem estabelecida, e a outra ser feita com a ausência desses aspectos que acabam dando uma congregada, ajudando no cotidiano de sala de aula, além de estarmos muito mais identificados com o modelo presencial, né? Passamos toda a nossa escolarização naquele modelo, e aí a gente tem que desenvolver uma certa autonomia, desenrolar, enfim, quer dizer, construir certos elementos, construir certas habilidades para que nós possamos nos desenvolver também na educação à distância. Exige, portanto, novas práticas, uma nova forma de enfrentar essa rotina. E para dar uma ajuda em relação a isso, eu fiz a leitura do texto de Castro, né, que serve como referência para esses aspectos, o texto Estudo à Distância com o apoio da internet. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que o estudo à distância, a modalidade à distância, ele é muito antigo, né? Ele é feito desde o século XIX, através de cartas, mas mais recentemente, com a introdução das novas tecnologias de informação, isso pode ser feito através da internet. E nesse texto, ele traz, o autor, são vários autores na verdade, trazem uma série de dicas, de conceitos, de ajudas muito objetivos para que nós possamos entender como é que a gente pode fazer isso com mais qualidade. Então, uma questão que é colocada ali no texto muito forte é a questão do autoaprendizado que é necessário na EAD. Quem fez universidade pública aqui no Brasil sabe que isso já é exigido, né? O grau de leitura que você tem que fazer em casa é muito grande. Em alguns momentos, assim, alguns professores não têm tanto perfil didático que nós gostaríamos e tal. Acaba que muito do que a gente aprende é de fato lendo. Eu tive a oportunidade de fazer uma graduação presencial numa universidade pública, da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de História, e ali eu já tive que desenvolver um pouco essa habilidade de estudar e ter uma certa rotina. Isso me ajudou muito. O mestrado que eu fiz, o mestrado exige isso ainda maior, porque você escreve, você elabora uma dissertação, né, com um conhecimento, você é produtor de conhecimento, inicia-se como pesquisador, e ali eu também tive ajuda. Mas a EAD demanda essa capacidade de desenvolver um autoaprendizado, a ideia de autonomia. Isso está muito forte no texto de Castro. E aí vem também o outro texto, né, o texto de Almeida, sobre as teorias principais da andragogia e eutagogia. E aí entra a ideia de andragogia, que seria vamos dizer assim, um derivado da pedagogia, não sei se dá para falar derivado, mas algo que dialoga com a pedagogia no seguinte sentido. A andragogia seria o estudo específico do adulto, né? A pedagogia é o conjunto de conhecimentos que permitem o desenvolvimento do ensino para a criança, do ensino-aprendizagem da criança, né? Vem do grego, e pédago quer dizer criança, agogia conhecimento e tal. E a andragogia seria essa mesma aplicação para o adulto, que obviamente é diferente pelo nível, pela faixa etária, pelo grau de desenvolvimento, que é outro, diferente. E aí a ideia de andragogia dialoga muito com a necessidade da autoaprendizagem na EAD, porque é a pessoa que vai ter que se autorregular muito mais do que uma estrutura que vai impor isso à pessoa. E isso transforma, a ideia de autonomia vem muito forte nessa lógica para que as pessoas possam desenvolver seu conhecimento, né? E aí isso dialoga muito forte no texto de Castro, traz o diálogo com a teoria pedagógica construtivismo, que seria, portanto, você dar muita ênfase ao papel do estudante como protagonista e a resolução dos problemas como algo muito essencial da construção do conhecimento. O perfil do aluno traz Castro para a EAD, tem que ser um aluno motivado, perseverante, que tenha responsabilidade, que tenha planejamento, né? Que tenha proatividade. Quer dizer, isso é muito importante e eu tento desenvolver isso, a minha rotina tem a ver com isso. Eu sou professor de História na Rede Pública de Jaboatão, trabalho manhã e tarde, trabalho na Escola Integral
E aí à noite é que eu desenvolvo meus horários, todo dia separo meia horinha, uma horinha para acompanhar aquilo que é dito, os textos, quando são postas as atividades que a gente tem que fazer leitura. Eu vou lendo pouco a pouco durante os dias. Uma coisa muito importante que traz no texto de Castro é a gente separar pequenos momentos que nós não faríamos nada, um tempo ocioso, um tempo no horário do almoço, para desenvolvermos alguma atividade ligada a EAD, sabendo que quem mais lucra com aquele conhecimento somos nós mesmos, né? Nós como adultos que queremos nos formar e sermos profissionais é que mais angariamos bônus fazendo esse esforço. Perfeito. E aí, no texto de Castro, traz a questão do plano de estudos, a importância do plano de estudos, isso protagonizado pelo professor, é o professor que elabora o plano de estudos, né? Mas nós, alunos, acompanhando esse plano de estudos. Um último aspecto que eu gostaria de destacar é a questão dos fatores condicionantes para os estudos. Então, assim, você programar as atividades e disponibilidade de tempo, como eu já falei, você tem um ambiente favorável. Eu mesmo aqui tenho essa mesinha, ó. Você pode ver uma mesa boa para estudos, né? Junto, pertinho da minha biblioteca pessoal aqui, com a discografia ali em cima, né, DVDs e tal. Então, programar a utilização de períodos vazios, como eu já falei, né? Reservar períodos diários de estudos, fazer programação semanal. Então, assim, basicamente, construir uma autonomia para a busca do conhecimento. Então, são esses aspectos que eu queria destacar, com os dois textos pedidos pela professora também. Eu acho que a partir daí já dá para a gente ter uma referência, tanto no meu cotidiano, e gostaria de ter contribuído também com vocês, para que vocês possam também se ajustar e desenvolver essa tal autonomia tão pedida, tão falada, mesmo em nível presencial, né? Nós que tivemos a oportunidade de ler um pouco de Paulo Freire, sabemos a importância da autonomia para o desenvolvimento do sujeito educando, né, e da construção do seu saber como processo, né, aproveitando também as experiências prévias que esse estudante tem, e na EAD isso ainda mais, com a diferença de utilizar como ferramenta, como instrumento da construção do conhecimento também as tecnologias, ok? Então é isso, queria deixar um abraço aqui a todos, sucesso nessa empreitada. Vamos seguindo que falta muito ainda, né? Tem muita estrada pela frente. Grande abraço, tchau!